Fala galera, beleza? Professor Paulo Pereira aqui, tô mais uma vez com meu camarada aqui, Leonardo Show Crute. Tamo junto. Tamo junto e agora recebendo aqui, cara, uma estrela do humor, olha, que foi do Cacete Planeta, que é do Cacete Planeta ainda, né? Eu sou fãzaço. Eu sou muito fã. Década de 90. Década de 90, quando estreou, tinha 10 anos. Foi ali por volta de 92, mais ou menos. Tinha mais. E eu ficava ansioso, animado, esperando acabar a novela. Sempre era depois de uma novela, que eu me lembro. Mais ou menos. Pra poder assistir, porque era um humor que dominou a televisão na década de 90, sobretudo ali. Bateu recorde, ganhava de novela. Ganhava ali, mano. Não tinha pra ninguém. Eu não sei nem porque que a Globo parou, porque tinha que continuar, porque era bom pra caraca, muito bom mesmo. Eu tô falando do... Hashtag volta. Hashtag volta. Do grandíssimo Hélio de la Penha. Obrigado aqui, irmão. Beleza. Obrigado aí por ter legal. aceito esse convite. É muito bom ter você aqui. E fala um pouquinho com a galera aí, dá uma inicial pro pessoal. Essa tua câmera aqui, ó. Então, Hélio de la Penha, fundador do Cacete Planeta, né? Sou da Vila da Penha, 63 anos, um humorista de águas abertas e, acima disso tudo, botafoguense. Hoje eu tô feliz. Eu já fiquei aqui agora meio impressionado. 63 anos, pô, parabéns, tá? E tu faz atividade física e cuida bem da... Eu sou um humorista de águas abertas, eu faço natação no mar, né? Caraca, maneiro. Eu nado com uma certa frequência ali, principalmente do posto 5 em Copacabana, na equipe 15. Maneiro. Do meu amigo Roberto Miranda e Drummond, enfim, galera Marcelo, uma galera Pedra 90 que tem ali no posto 5. Uma equipe muito bacana, a galera que nada lá também é bem legal. E alguns artistas também. Andréa Beltrão é nadadora, sabia? Caramba, não sabia. Otávio Miller, nadador. Maneiro. Entendeu? Mariana Lima. E alimentação? Cuida também? Ou mais... O negócio é o seguinte, ou é genética? Na verdade, ele quer saber qual é a fórmula saber. mágica dos 63 anos pro shape e a disposição. Eu sempre fui magro, né? Sabe? Aliás, quando eu era garoto, eu era realmente muito magro, né? Era quando assim, na minha infância, que eu lembro é que a parte mais larga da minha perna era o joelho. Então, na verdade, eu sempre fiz dieta para engordar, sabe, para ganhar peso, não sei o quê. Fazia ginástica com vontade de queria fazer, sabe, fazia ginástica assim naqueles cursos por correspondência de ginástica assim do Joe Wader, revistinhas do Joe Wader. Isso é coisa para velho. Eu pergunto se você não isso. tem uma carteirinha de idoso no carro, você não dá nem entendendo essa conversa. Tá? Mas, enfim, então sempre tive essa coisa assim. Aí agora, mas na verdade, fui muito despreocupado com essa coisa de fazer, me preocupar com físico, sei lá e tal. Sempre pude comer qualquer coisa, sabe? Genética abençoada mesmo, né? Mas quando cheguei ali com uns 50 anos, eu achei que eu tinha que começar a me cuidar. E eu não estava afim de ir para uma academia para malhar, eu achava chato. Fiquei procurando assim uma coisa, um esporte, né? E achei que a natação poderia ser interessante. Aí eu tinha feito natação, enfim, tive aula de natação quando garoto, detestava aquela porra, achava chato pra caramba, até no Olaria. E, enfim, achava muito chato aqui, entendeu? Eu morava na Vila da Penha, né? Sim. E a gente ia de carro para as aulas do Olaria. E eu ficava torcendo pro pneu furado, uma merda, não sei o quê. Aí chegava uma certa altura que eu torcia pro pneu não furar mais, porque a gente ia ter que andar e nadar, né? Não ia escapar. Eu passei uma certa altura ali, porra, no PEN e API, eu falei, não, a partir de agora tem que rezar pra chegar no clube. Não, mas aí eu comecei a fazer isso, comecei a fazer natação a princípio. Comecei a nadar em clube, não sei o quê. Mas aí a gente se mudou para o Leblon e eu fiquei a fim de fazer a coisa da natação no mar.
entendeu? Acho que é mais legal. Imaginando assim, nada ali na frente. Mas, na verdade, a natação regular que acontece na Zona Sul do Rio é em Copacabana. Que ali, Ipanema, Leblon, eu costumo nadar, volto meio nada no verão, sabe? Se as condições estiverem boas, entendeu? Ali nem sempre as condições... Às vezes as condições ali estão perfeitas, assim. Pode nadar do Leblon até o Arpoador. Do Leblon até a gente pode ir do Leblon até o Vidigal, voltar. A gente já fez uma vez, a gente acordou de manhã, uma madrugadinha, aí sempre junto da galera. Fazer travessia assim tem que ser coletivo. E aí uma vez juntou eu, a minha mulher, a Ana, que ela na verdade, ela pratica um outro esporte, ela é do hipismo. Ah, é? É a campeã brasileira de hipismo atual. Da equipe amadora, equipe carioca, né? Então é a campeã brasileira para a equipe. Só sabia das artes, não sabia dessa parte, não. Mas aí eu sei o seguinte, a gente juntou uma galera, organizou um amigo de stand-up e tudo mais, e a gente fez de São Conrado até o Leblon, né? Nadando, vendo aquele costão, visual. Deve ser muito maneiro. O visual é muito incrível, Você pode parar. Não dá pra você não, Paulo. Esse shape aqui. Eu, inclusive, pra vocês, pessoalmente, eu fiz 2 semanas de dieta, que eu queria estar bem aqui. Nessas 2 semanas eu consegui perder 14 dias. Eu sempre faço essa piada, aquele que gosta. Sabe quem criou essa piada? Sabe quem inventou, né? Não. Tim Maia. Foi mesmo? Foi o Tim Maia. Caraca, ele contou essa piada no você contar a piada pra quem pro rei da piada. Me conta esse ganhante quando quem fez essa piada a primeira vez. Acabou com ele. O cara entra com o contexto histórico da piada, mano. Você nem sabe de quem tava plagiando a piada. É porque eu já não ouvi dele, né? Eu já ouvi de alguma outra pessoa. Esse negócio de roubo de piada, cara, tem uma situação. Já deixou um canal, até uma indicação pra galera, um canal chamado Curiosidades da Comédia no YouTube, que é feito pelo Havok Miranda. Curiosidades da Comédia é um canal sensacional que conta histórias de bastidores da comédia americana, o stand-up, como surgiu, o primeiro comediante. Cara, é sensacional. Como é que é o nome? Curiosidades da Comédia. E tem essa coisa de um episódio sobre roubo de piada, que acontece o seguinte: tem um caso clássico, você vai se sentir tranquilo. Robin Williams, porra. Sim. É mesmo? Porra, que era engraçado pra caralho. E tinha uma situação que ele teve um momento que ele estava montando o seu show de stand-up, e aí ele ia nos showzinhos menores e tal. E aí ele via as piadas que ele gostava e ele incorporava. E no momento que o cara conta, o Robin Williams conta num show pra 5.000 pessoas uma piada, aí você fala assim, não, porra, sabe, esse cara roubou minha piada. Porra, Robin Williams roubou tua piada, meu irmão, porra. Caraca, conta outra. Mano, tá vendo? É verdade, né? É o famoso original, o primeiro que copiou. É verdade. Já ficou a deixa pra você, não dá pra você fazer piada aqui. Não, mas eu sou professor de matemática. Mas a piada, lembrar piadas boas também é uma arte. Eu sou professor de matemática, mas assim, meu sonho era ser artista, de verdade. Sério mesmo. Mas eu vou te falar uma coisa. O Ari Toledo, que fez uma carreira toda contando piada, o cara, ele só contava, ele não fazia um show de, estava aqui, vim chegando, não. Ele contava anedotas clássicas, né? Porra, tinha mais de 1.000 na cabeça, assim, o cara, eu vou te falar, uma metralhadora de piada. Todo bom professor é um artista frustrado. Porque o professor gosta de quê? Gosta de público, gosta de interação e de elogio. Então, tipo assim, o cara não deu certo, ele era humorista, deu certo. O cara não deu certo. A gente faz o quê? Vira professor. Não tem mas jeito. É verdade, tanto que assim, os cursos pré-vestibulares começaram a despontar figuras até no YouTube, né? Vou te falar. Professores, né? Porque o cara começa, assim, eu me lembro quando eu era garoto e fazia vestibular, estava justamente na fase que surgiam os cursinhos para vestibular, Miguel Couto Baiense, Impacto, né? Enfim, eu estudei no Impacto, né? Aqueles cursos Sueiro, que na verdade um curso Sueiro que era para preparatório do Exército militar, lá em Cascadura. Isso, não é? Esse Impacto, por exemplo, foi precursor de todos os cursos de colégio do Rio hoje, surgiu ali. Pois é.
Sinistro. Mas enfim, eu também fui professor. Sério? Dei aula particular de matemática há muito tempo. Porque engenheiro é bom em matemática, aliás, né? já deixando a deixa, é interessante porque que a gente conheceu, como é que a gente conectou com o Hélio, né? O Hélio, além disso tudo, dessa estrela da comédia, um ícone, ele se preocupa com o lado social. Né? Isso é muito legal. Que é muito absurdo. Quando eu conversei com ele a primeira vez, ele falou, Léo, eu tenho que retribuir para a sociedade algumas oportunidades que eu tive. Então eu até queria que você falasse um pouquinho do seu projeto da biblioteca, até mesmo para... Eu acho que uma das histórias mais emocionantes que eu vi nos últimos dias foi a sua história, contando da sua mãe. Legal. Acho que o pessoal precisa saber dessa história. Então vamos explicar por que eu estou aqui. legal. O que o Hélio veio fazer no 01? Né? A verdade é a seguinte, conheci o Léo através de um amigo em comum, que é o Júlio Vidal, né? E por conta de uma ação que eu promovo, que é de incentivo à leitura, né? Então eu tenho uma biblioteca, batizei uma biblioteca no Complexo do Caju, que é a Biblioteca Infantil Hélio de la Penha, e estamos querendo abrir uma biblioteca no Morro da Babilônia, que já mais atendendo a um público juvenil, adulto e tal. Enfim, a Biblioteca Hélio de la Penha o projeto já está na mão. Lindo. O local já está definido, o acervo está guardado, a gente precisa agora de arrumar patrocinadores para viabilizar primeiro a obra e depois bancar o funcionamento dessa biblioteca lá na Associação de Moradores do Morro da Babilônia. Eu estava falando pro Léo, eu cheguei ao Léo porque assim, a gente já tinha essa biblioteca já montada lá no Caju e tal, queremos montar essa e a gente está vendo de que forma de que maneira formalizar a biblioteca e tudo mais. Então o Júlio me apresentou a possibilidade de fazer uma parceria com o Instituto Léo e para a gente viabilizar essa coisa. E então eu cheguei aqui e contei, ele me perguntou por quê do meu envolvimento com esse tipo de ação, né? Eu estava falando justamente que é uma retribuição à sociedade e à educação, que foi fundamental para a mudança da minha vida, né? Se não fosse a educação, certamente não estaria aqui, estaria batalhando de uma outra forma, né? E aí, enfim, aí a minha história começa lá atrás. Minha mãe era professora primária, foi ela quem me alfabetizou. Ela dava aula numa escola pública na Vila da Penha, que era a Escola Miguel Ângelo. E, enfim, comecei ali. Da Escola Miguel Ângelo fui para uma outra escola ali perto, que era Desembargador Montenegro, né? Também uma outra escola pública, e acabei o atual Ensino Fundamental 1, né? Na nossa época, o primário, né? Sim. E você fez segundo grau, primeiro grau? Primeiro grau, segundo. Até novinho, né? Tu não tem normal. Não tem atestado de idoso no carro, não, né? Ainda não, vai ter. Eu parei numa vaga ótima aqui pertinho, me dei bem. Não, eu cheguei a andar se falar pro ginásio. Tudo bem, eu tenho atestado de idoso, paro pertinho, mas de vez em quando vamos ter que parar lá a nosso podcast para eu ir ao banheiro mijar, né? Velho, é assim. Mas enfim, quando eu passei do Fundamental 1 para o Fundamental 2, havia uma aprovação automática, eu não sei mais como é que é isso hoje, né? Uma aprovação automática do ginásio, do primário para o ginásio, que você saía de uma escola da rede municipal do ensino básico ali e tal, e ia para a rede estadual que fazia o Fundamental 2, né? O tal do ginásio. Só que eu fui selecionado, ou sei lá o que, eu não sei como é que fazia aquela coisa, para uma escola que, na verdade, não existia fisicamente. Era o ginásio estadual Souza da Silveira,
que eu só sei o nome, nunca vi mais gordo, porque não tinha fisicamente o prédio, não estava construído. Então, o que eles fizeram? Pegaram os alunos que foram aprovados para o Souza da Silveira e colocaram dentro da Escola Normal Carmela Dutra, aquela escola que forma professoras, né? Aí em Vaz Lobo. Sim. E aí, como fazer? Então, você faz o seguinte... A carga horária sensacional de 4 horas do estudante brasileiro se virava 2 para a gente poder meiar uma sala, entendeu? Sinistro, né? Então você tinha aula de 4 às 6 ou de 6 às 8, né? Eu tinha aula de 6 às 8, e era a época daquela novela Irmãos Coragem. E eu sei disso porque eu lembro que da minha sala dava para ver uma televisão. Então, quando começava a Irmãos Coragem, sinal de que a aula já estava acabando. Tava lá muito feliz, entendeu? Porque não fazia porra nenhuma. Tinha aula até de fazer gaivotinha, cara, pra você ter uma ideia. Na verdade, sua mãe tinha um macete para você e seus colegas estudarem, não tinha? Sua mãe tinha um bizu lá para seus colegas estudarem, né? Não, assim, minha mãe no primário ali, e ela forçava, tinha que fazer, além de estudar, fazer os deveres de casa, amigos. Eu tinha que fazer outros, ela tinha um caderno de problemas. Aquele problema era um problema, cara. Porque os problemas muito mais difíceis que a gente passava na escola, e a gente tinha que chegar, fazer o dever de casa e fazia alguns problemas daquele, fazer negócio em português também e tal. E assim, aí acontecia, gostava de jogar bola com a galera na rua, não sei o que e tal. E aí quando vinha um amigo, eu chamava lá na casa, Elinho, o Elinho tá aí. Ela falou, não, o Elinho tá aqui, a gente queria chamar ele pra jogar. Ele vai jogar bola com vocês, vem, entra aí. O cara entrava, tinha que fazer o primeiro time. Aí resultado, chegou uma hora, ninguém mais me chamava pra jogar bola, claro, né? Eu gritava lá de longe, se eu não respondesse, já era. Muito bom isso, eu gostei, mano. Aí, o pai, a mãe que quer botar o filho pra estudar, ótima dica, né? Cara, sabe, porra. Teve uma época que teve até mesa de ping-pong lá. Mas sabe teia pra pegar mosca? Era bem, pá! Vou fazer isso. Aí o que acontecia, cara, mas assim, de fato, aí algumas mães... Dela, né? Algumas mães achavam legal. Porra. E assim, os garotos que se aproximavam, acabava que a minha mãe conseguia, assim, pô, quando eu saí da escola do Miguel Ângelo para ir para Montenegro, era para ir para uma escola onde ela sabia que naquela série tinha uma professora foda. Entendeu? Então ela trazia, falava com as mães que você quer aquela turma bem melhor, tal. Tinha mãe que não achava melhor ficar perto de casa, ou ia dar muito, o garoto ia puxar muito pelo garoto, essas coisas, né? Mas a minha mãe levava assim. Então, com isso, quando eu fui para esse ginásio dessa maneira completamente caótica, ela ficou desesperada, né? E aí, cara, uma amiga dela falou assim, por que você não vai lá no São Bento? O Elinho é um bom aluno, ele pode estudar no São Bento, não sei o quê. Aí minha mãe falou, boa ideia, tal. Aí chegou em casa e falou com meu pai, né? Eu vou levar o Elinho lá no São Bento. Isso já estava fora da época de prova de seleção, né? Prova de seleção é setembro, outubro, se eu não me engano, e a gente já estava em março, né? Aí ela foi lá, ela chegou em casa contando as coisas pro meu pai. Meu pai falou, você tá louca, né, Ruth? Porque, São Bento caro pra cacete. Eu pensei colégio público, colégio lá dos filhos do meu patrão. Porra, você... Ela falou assim, não, mas eu vou lá. Cara, ela foi lá no São Bento. Aí conversou com o reitor. Aí o reitor falou, olha, a gente tá fora do prazo, mas pelo que a senhora contou, traz ele vai fazer uma prova. Se ele for bem na prova, ele pode estudar aqui. Aí ela falou, mas a gente não tem condição de pagar, né? Ela falou, não, mas a gente dá uma bolsa. Se ele for realmente bem na prova, a gente dá uma bolsa para ele, não sei e tal. Aí ela, puxa, muito obrigado, Dom Lourenço. Só tem uma coisa que eu queria falar pro senhor, que não sei... como é que eu vou contar isso agora? O meu filho, ele é negro, né? Aí o Dom Lourenço falou a minha mãe de cima a baixo, falou, isso eu já imaginava, né, minha senhora? Cara, agora que eu vi. Não, mas eu entendi assim. Eu entendi a preocupação dela, que faz sentido. Pra você elitizado, né? O racismo é estrutural. Eu trabalhei lá no... Não tem como a gente falar, botar assim, eu dei aula no São Bento. Eu não sabia de nada, cara. E até hoje.
Sim, é uma realidade. O São Bento deu... Até hoje, né? Hoje a coisa mais estranha, cada vez mais estranha, é um colégio só de homens, né? Sim. Porque você precisa educar os homens, cara. Sim. Da mesma maneira que uma das fontes principais do racismo, além do... Enfim... Não, é independente da história. Sim. Mas assim, o que perpetua o racismo? A ausência de negro nos ambientes. Porque o cara não tem contato com preto. Geralmente você vê assim, os lugares mais racistas são lugares que não tem preto. Que aí os caras começam com uma piração de um raciocínio escroto que não tem limite, entendeu? Quando o sujeito começa a conviver, o cara até... é legal. Não, o cara, é igual a mesma coisa. Não tem porquê da diferença. Normal. Aí o que acontece? Um colégio que você só tem homem, entendeu? A mulher era um ser estranho, sabe? Como você dizer pro cara que estudou num colégio que só tem homem, o tempo que você formou um colégio de excelência, e que a mulher tem sim o mesmo espaço, o mesmo direito, a mesma capacidade, mesmo tudo, entendeu? E vai quanto melhor. Você vai criar um cara que só se relaciona com homens, né? Sim. Ou um cara que ao se relacionar com mulher não tem condição, não tem entendimento, entendeu? Vira Vai ter. Não, e tem uma coisa situação curiosa, tremenda, horrível isso. Que eu trabalhei lá, né, durante uns anos e não sei exatamente, mas disse lá dentro que o Ministério da Educação ele já mandou documentos assim, isso não existe, tem que aceitar aluna, menina e tal, não sei o quê. E eles pagam uma multa. Mas todo ano. Isso há muitos todo anos. ano paga-se uma multa. Eu sei disso há anos, entendeu? A coisa. Mas acho que assim, até os colégios ingleses eram assim, tudo. Enfim, havia militarismo. Havia na época, durante muito tempo foi colégios masculinos, colégios femininos. Sim, mas colégio de Freire, Santa Marcelina. Mas todos esses colégios foram se modernizando, né? Não tem jeito. Sabe? E assim, eu sou muito grato ao que eu aprendi no São Bento o acesso que o São Bento me deu para um novo mundo. Sabe? Eu saí da Vila da Penha, que era um lugar rural, e tudo onde quando eu ia no centro da cidade para visitar o meu pai no trabalho, era um evento para mim, não sei o quê. De repente, o São Bento me colocou num universo em que os meus amigos eram gente do poder, né? Sim. Então, você ia em casas bacanas, e tal. Assim, se aquilo me dava um desconforto, sim. Eu levava 2 horas para chegar no colégio, pegava 2 ônibus e tal. Enquanto o garoto levava 20 minutos no carro do seu motorista, com o seu motorista, né? Então, é uma disparidade que você tem vergonha quando é garoto, não sei o que e tal. Mas, por outro lado, aquilo foi alimentando também uma ambição que eu falei assim, eu quero isso aqui. Na minha vida, eu quero chegar aqui, entendeu? E batalhei para chegar lá, até dando aula particular de matemática. E tem professores de matemática aqui e 2 botafoguenses. E devia ter muito talento, porque ele deve ter mandado bem nessa prova aí, para ser aceito lá. Foi por conta daquele maldito livro de problema da minha mãe. A prova lá foi bananada. Mas não teve o menor problema. Aquela prova não tinha nada ali que eu não tivesse feito, cara. Quando ele falou do projeto dele de levar a biblioteca de La Penha para vários lugares, e a biblioteca viva, sabe? Porque na biblioteca que a gente está acostumado a tradicional visualizar é um montão de livro, prateleira, lugar para você estudar. E o projeto dele não. O projeto dele envolve arte. Então, arte cênica, vídeo, vai desenvolver a pessoa e incentivar, porque é isso aqui que liberta, isso aqui que dá poder a uma pessoa, é educação. E a história dele, eu até estou conversando com a Vanessa, assessora dele, que ele conecta com o 01, porque é o que a gente acredita, educação transforma a vida. E a mãe dele, visionária, né, olhou isso lá, e se os amigos dele tivessem pego o bisu, também jogar bola, também tinha mudado de vida. Agora, o que você falou... eu vou te confessar que eu não tinha essa noção, e quando eu era mais novo, eu falei, não existe racismo. E quando a gente começou a frequentar um meio, até mesmo no militarismo, quando eu entrei para ser piloto da aeronáutica, na minha turma nós éramos 200 alunos, nós tínhamos 3 negros. Então, tipo assim, a normalidade, a falta de oportunidade de as pessoas estarem junto com a gente acaba fazendo. E meus primos, eles vão comigo lá no meu prédio, primeira coisa que eles olham,
caraca, tem um pouco negro aqui. E é o que você falou, existe um racismo estrutural por falta... As pessoas, assim, aquela coisa assim, eu tenho um amigo que falou assim, o peixe não se dá conta que existe água em volta dele, né? É isso. Porque é tão natural, sabe, assim, mas aí, eu sempre tô ligado quando eu entro num restaurante na Zona Sul, e eu entro toda hora no restaurante da Zona Sul. Você mora lá, né? Eu sou um único negro, entendeu? Sabe? Então, tipo assim, se você entra no restaurante do Leblon e tem um negro, é porque eu tô no Leblon. Se não tiver nenhum negro, não é porque eu não tô no Leblon, entendeu? É muito na cara muito esse tipo de coisa, entendeu? Então, sujeito que não é negro, o cara não vai se tocar disso, não tem noção, sabe? Outro dia tava uma conversa assim, pessoas de gente boa, amigos, tava falando com amigos, uma mesa numa mesa lá no Leblon, né? E aí, falando sobre a questão porra, isso aqui eu consegui o passaporte português. Os caras falam, não, eu consegui também, porra, assim, porque hoje com parentesco distante você consegue um passaporte português, você tem entrada na comunidade europeia, não sei o que e tal. Aí o cara falou assim, e você, Hélio? Eu falei, porra, cara, não vai dar para um passaporte português não, cara. Aí a pessoa não se toca, porque assim, como a gente tem o mesmo nível social, o cara acha que tudo é igual, entendeu? Então o cara, não é possível, é que você não conseguiu. Meu irmão, eu falei, porra, bicho, ó, deixa eu falar, o navio que trouxe meu pessoal era um pouco diferente de caravela, tá? Não foi caravela, porra. É verdade. Se liga, meu irmão, porra. Eu tô até tirando agora, porque tem que ter vó, né? A última relação possível é de vó para neto, né? Então tem que ter uma avó portuguesa para poder conseguir, assim, né? Tirar a cidadania. Aí você tem que levar sua avó, o bigode da sua avó. Pode vir. Realmente é uma coisa que a gente que luta com educação, a gente tem que mudar. Mas eu acho que só digo muda assim, por educação a mesmo. coisa do estrutural tá aí. É um ponto da pessoa não perceber, entendeu? E aí tem... E aí o que acontece que às vezes, se você dá um toque, a pessoa se sente tão ofendida que aí a discussão deixa de ser o racismo para ser a ofensa que o cara sentiu, entendeu? Então é um problema você dar um toque num cara quando dá uma derrapada, quando até eu, que sou preto, por conviver, sou uma espécie de Mogli, o menino preto, né? Convivi, criado no mundo dos brancos, porra, sou factível de falar uma merda, entendeu? Sabe? Porra, sou policial preto, volta e meia fala. O racismo estrutural sai da boca do policial preto com a maior das tranquilidades. Então, assim, mas o cara, quando é gente boa, é legal, o cara, porra, sabe, cabeça, amigão, isso aqui, amigo de preto, o cara se sente ofendido se você dá um toque. O cara vê, pô, legal, cara, pô, não tinha me tocado. Porra, cara, bicho, porra, que deu uma vacilada, foi mal aí. Aprender e bola pra frente. Não, cara, porra, cara, pô, mas você acha que eu racista? Porra, aí tu já tá demais, né? Aí se até eu sou racista, porra, bicho, tu vê como é que tá a tua cabeça. Esse é o raciocínio. Entendeu? Então você nunca pode falar desse. Sempre tá sempre. Então, e esse sentimento de não poder. Isso, imagina você na infância. Eu, numa sala de aula no São Bento, todo mundo branco e rico, ali e tal. Hoje vamos tratar de abolição da escravatura. Pelo amor de Deus, vamos mudar de assunto. Fala de Revolução Francesa, por favor. Caraca, não. Você começa a imaginar assim. Mas fato é, você entrou lá, vencedor, e como é que mudou o seu mundo, né? Você mudou por meio da educação, mas conta pra gente que a gente quer saber como é que foi essa mudança, porque aí uma coisa é você ter o acesso, uma coisa é você ter competência para seguir. Né? Eu acho assim, primeiro que tive o acesso ao São Bento, mas antes do acesso ao São Bento tinha uma coisa que falta muito antes do acesso das pessoas, é o preparo, entendeu? Então, o que realmente foi fundamental na minha vida era ter pai e mãe preocupados com a educação, de fato, entendeu? Achando importante que você tivesse uma formação. E essa formação me deu base para que eu segurasse a peteca do ensino do São Bento, que era realmente muito mais
forte. Muito mais puxado do que a coisa. Até hoje, né? É referência. E aí, com isso, cara, e assim... Só perde pro 01. E aí tinha uma coisa também que, assim, quando chegava... Enfim, ao ir pro São Bento, meio que rompeu os laços das minhas relações com os meus colegas de bairro, né? Porque passavam o dia inteiro no colégio. Integral, né? Aí, quando chegava nas férias... Os meus amigos viajavam, não sei o que, iam para a vida deles, né? Os amigos do São Bento, no caso. Os amigos do São Bento. E eu voltava para a Vila da Penha, onde eu já não tinha mais tanta conexão com a galera ali, porque, porra, sabe, não acompanhei a fofoca do ano inteiro, né? Entendeu? Aí ficava mais retraído em casa. Aí comecei a ler, comecei a escrever e tal, sabe? Aquilo começou a me alimentar, né? Tinha um amigo, um vizinho, até o Paulo, que era vizinho da mesma idade e tal, que também gostava de ler, a gente fazia aquele círculo do livro, aí a gente conversava a respeito e tal, entendeu? Enfim, aí a coisa começou a mudar assim. Aí, enfim, do São Bento para começar a querer ver coisas da vida da Zona Sul, e cinema, teatro, bababá, entendeu? E a leitura acompanhando. A coisa foi indo. Mas entrei para engenharia, porque era o curso que... Você terminou o ensino médio lá. Você entrou no sexto, foi até o ensino médio. Ensino médio fiz vestibular para engenharia na UFRJ, né? Ah, legal. Porque a engenharia era, enfim, era a forma que os pretos da Vila da Penha viam de que você pudesse... Era ascensão social. Exatamente, ter um emprego mais seguro, né, e tudo mais. Então, eu tinha uma facilidade para matemática, mas assim como eu tinha facilidade para o português, muita facilidade, entendeu? Que é difícil, para o português. Exceção. Para matemática também, mas a matemática ela podia financiar a coisa, né? Sim. Então eu dei aula particular de matemática quando estava estudando, e depois estagiando, entrei no estágio da engenharia também e tal. E aquilo, em paralelo a isso, fazendo a Caceta Popular, jornalzinho, tal, entendeu? E já na faculdade. Na verdade, então já começa a surgir a Caceta aí logo no... A Caceta começou no primeiro ano da faculdade de engenharia. Em 1978 a gente começou um jornalzinho, já brincando com o movimento estudantil. E os amigos o Beto e o Marcelo. Eles também eram de São Bento? Não. Você conheceu na faculdade? Conheci na faculdade. O Beto era num colégio judeu, o Eliezer, e o Madureira vinha no colégio de aplicação. Entendeu? Você tivesse conhecido o UFRJ. A gente se conheceu, a gente era da mesma turma da engenharia. Primeiro período. E como a gente fazia movimento estudantil também, isso aqui, então a gente havia uma afinidade da gente de zoar a galera. E a gente resolveu fazer um jornalzinho, que aí lançamos na faculdade de engenharia. Depois a gente vendeu ele para todo o campus lá do Fundão e tal. A gente ia para Vermelha. Era só zoeiro ou era para ganhar grana também no começo? Não, era só zoeira, cara. Era só zoeira, entendeu? Era a internet da época, tipo assim, vamos fazer chegar nas pessoas. Total, era só para a coisa que a gente gostava, o que a gente gostava é que as pessoas gostassem. Maneiro. Entendeu? E aí depois a gente tentou viabilizar aquele negócio, pelo menos aquele negócio conseguisse se bancar. Aí o negócio ficar um pouco maior. Aí começamos a fazer um jornalzinho rodado em gráfica. Quando entrou, aí, 2 anos depois a gente chamou o Beto Silva, chamou o Bussunda, o Cláudio Manuel, né? Eu, o Beto Silva e o Madureira éramos os fundadores. A gente chamou o Bussunda e o Cláudio Manuel. Aí começou a Caceta Popular, o jornalzinho que vendia Posto 9, Baixo Gávea, sabe? Festival de Inverno de Ouro Preto, sabe? Manifestação em Angra, essas coisas assim. A gente ia lá vender o jornalzinho, né? E aí surgiu o Planeta Diário já numa estrutura mais profissional. O Planeta Diário foi criado pelo Hubert, Reinaldo e o Cláudio Paiva, que eram o criador de Tapas e Beijos e tal. Eles 3 eram cartunistas no Pasquim. Aí aqui está até escrito Planeta Diário apresenta, porque era justamente a editora que publicava o Planeta Diário que estava trazendo para o público. Eu gostei de ver lá no Roberto. Bota na câmera aqui. Vê se consegue focalizar. Ali, naquela lá. Vê lá. Qual é a perna mecânica concurso? Do Roberto, cara. O cigarro que você fuma escondido do papai, vira.
Top Isso demais, aqui, né? mano, eu tô tomando até cuidado aqui, porque... É. Cuidado, tu tá meio, ó, tu vou já abrir. rasgou. Tu rasgou agora. Pode botar na conta do 01. Vou botar outro Durex. Mas, enfim, a gente Isso é um lançou. ano de... Isso foi ano de 87. 87. 87. Tava 4 Não, anos. tu sabe... 1988. 88. O que eu gosto muito na história do Hélio é que ele era engenheiro, trabalhava já, né? Trabalhava na área. E tipo assim, quantas pessoas não têm um talento, uma paixão e tal, mas se acomoda ali de repente, tô trabalhando com engenheiro relativamente bem sucedido, aqui de boa, tendo meu salário, mas foi fazendo ali por fora, por hobby, não largou o negócio, né? Eu acho que até por assim, marcenaria. Sabe, se você tem um negócio, vai fazendo ali. Vai que se não acontecer nada, você já se diverte com aquilo. Se diverte. Assim, por exemplo, a natação. Cara, os meus filhos ficam muito frustrados quando eu faço participo de alguma competição de natação no mar, porque eles acham que eu vou ganhar. Eu não tenho a menor chance de ganhar porra nenhuma. Mas eu me divirto tanto fazendo, sabe? E aí eu tento falar com eles, cara, esporte, por exemplo, é uma coisa assim. Cara, você faz. Eles falam, mas vou fazer um negócio que eu não vou ganhar? Eu falo, sim, vai fazer um negócio que você não vai ganhar. Porque você ganha outras essa coisa assim, coisas, da né? persistência, sabe? Então, assim, quantas publicações na época, que a gente surgiu numa época, não inventou a ideia de fazer um jornalzinho, não. Tinha jornalzinho pra cacete, isso é verdade, entendeu? Sim. A coisa do tabloide alternativo tava era uma coisa, tava numa moda. Pô, teve Luta e Prazer, Movimento, teve um monte, sabe? Versos. Eu consumia vários junto com o Pasquim, e daí a gente inventou de fazer uma Casa Popular, que era uma paródia. A gente queria muito fazer igual a eles, a gente fazia uma coisa bem menor. Mas, enfim, a ideia de você... A gente fez. E insistiu. Isso, e não sei o quê. Chegou uma hora que a gente estava meio de saco. Não, vamos fazer. Não, mas vamos continuar. Aí chegou um dia que surgiu... o Jô Soares saiu da Globo para ir para o SBT em 1987. Sim. E aí a Globo queria fazer um programa novo. E aí surgiram dois caras, que eram o Cláudio Pavio e o Guilherme Arraes, que estavam lá para bolar esse programa novo, e eles quiseram mudar a redação para esse tal programa novo, chamar gente que nunca tinha escrito para programa de humor típico daquele momento. Foram procurar onde é que estava. E tinha gente do Caceta, Sinistro, né? e a gente ainda estava com a revista na banca, entendeu? A gente, por mais que a gente já estava já quase desistindo, porque já isso em 78 que a gente começou. Então, em 1988, 10 anos, nada tinha acontecido assim de... Quer dizer, várias coisas tinham acontecido já. A gente tinha lançado Macaco tinha para prefeito, entendeu? Enfim, mas... Ficou em terceiro, inclusive. Foram vocês que lançaram? Caraca, foi Caceta Popular e Planeta... E ficou em terceiro lugar, não foi? Reza a lenda que sim. É muito bom. Ainda bem que não existia VAR nessa época, mas ficou essa história. Mas eu sei o seguinte, que nesse momento a gente foi contratado para ser redator do TV Pirata, né? E aí eu pude deixar a engenharia e me dedicar a isso. Mas assim, cara, eu conheci muita gente talentosa nesse período e que isso, o cara desiste, o cara, sabe, abre mão, desiste, entendeu? Até hoje, volta e meia, tem gente que eu gosto do trabalho e que fala assim, porra, bicho, ainda não tá pagando, mas, cara, vamos continuar, sabe? Stand-up, cara, você fala, eu faço cada show e cada merreca, entendeu? Eu acredito. Inacreditável, sabe? Outro dia eu fui fazer um show em Japeri, até fiz uma sacanagem. Eu falei assim, já fui pra Japeri fazer show e tal. Eu falei assim, cara, olha, eu quase que não venho. Mas aí eu abri o meu Instagram, tinha um cara me mandando pra puta que o pariu. Eu falei, pô, Japeri é caminho, tá aí. Pô, a galera de Japeri, ó, não vai me cancelar por causa dessa, não. É bom demais. Tô nem bebendo água agora, vai dar merda aqui. Não, mas é muito bom. Cara, eu acho muito maneiro, porque o humor que se fazia no Cacete Planeta, a gente não via, não tinha assim na televisão, né? Então, a gente, aquela coisa irreverente. Logo no começo, eu lembro que vocês iam entrevistar os políticos e tal.
sabia, com aquele externo engraçadão, cheio de... E fazer aquelas piadas. Eu lembro de uma até hoje, cara, que eu tava assistindo. Chegou pra um... Eu não lembro qual político, mas... e aí, tem muito deputado com rabo preso? Aí ele... Não, e com rabo solto? Aí, tipo assim, aquelas piadas assim que tu... Porra, mano, eu curtia muito. Isso é muito maneiro. E depois você teve um monte de outros programas, né? Fazendo essa linha de acompanhar a política, com humor e tal. O CQC, o Pânico. Porque os caras se inspiraram. Aquilo ali, tu pensa que começou com eles? Nada, cara. É que depois mudou um pouco. Parece que aí ficou mais em estúdio, né? Mas no começo era muito na rua, né? Não, o início do Caceta, como a gente não tinha também talento para fazer personagens e tal, e a gente gostava muito de trabalhar com a coisa da notícia, a notícia ser o assunto. Então, era uma boa defesa você fazer um personagem que era um repórter 1, repórter 2, entendeu? A gente fez durante muito tempo matérias jornalísticas, né? O jornalismo mentira, o humorismo verdade, que a gente chamava, entendeu? Mas assim... Aí o Caceta, ele trouxe uma série de... Tanto o Planeta Diário, quanto o TV Pirata, quanto depois o Caceta do Planeta, trouxe uma série de inovações formais de programa de humor. Como, por exemplo, o fim da claque, né? Aquela gargalhada, que botava aquela que era assim, ou botava uma plateia ou botava uma maquininha assim rindo, simulava o riso, né? E que chegou a um ponto tal que os comediantes achavam que um programa de humor não resistia sem aquilo. Entendeu? Porque aí tinha que ser espontâneo. A pessoa não ia saber. O Chico Anísio falou que o programa da gente era elitista, uma das razões era não ter claque, e as pessoas não iam saber a hora de rir. A gente falava, não, eles vão saber quando for engraçado. Entendeu? Quando não for, não precisa rir. Sabe? Então, não tinha claque. Não tinha assim, inicialmente não tinha quadro fixo, não tinha um bordão. Depois até algumas surgiu naturalmente, vou dar porrada, mas a gente não ficava numa reunião, vamos bolar o bordão para fazer o quadro, entendeu? Enquanto que assim os programas do Jô Soares, do Chico Anísio, eles vinham, né? Eles já chegavam com uma proposta de um bordão, né? Às vezes surgiam naturalmente durante a temporada, mas geralmente assim, o programa do Jô Soares, o primeiro programa do ano dizia como é que ia ser a temporada, ele dizia os novos personagens, com novos personagens e tal. E o Caceta, a gente queria fazer, o TV Pirata, a gente queria fazer um programa cada vez diferente, não tem... Depois a gente foi sentindo que até assim, uma produção industrial, que não é uma brincadeirinha, você tem que botar 40, no caso do TV Pirata, eram 45 minutos toda semana. No caso do Cacete Planeta, era meia hora toda semana ali no ar. Você tem que ter alguns artifícios. Um deles é você ter alguns quadros fixos que você consegue escrever já, sabe, escrever uns 5 quadros e tal, para dar uma base e você poder brincar com o resto da minutagem, entendeu? Mas mudanças formais assim tal. Essa coisa de ir para a rua. Todos os programas de humor na época, eles aconteciam num único cenário. Sim, ali estúdio, parado, né? Entendeu? O TV Pirata já teve a coisa da mudança dos cenários, né? Já teve a coisa também o tempo dos esquetes, porque assim, um esquete você montava aquele, o cara tinha que durar uns 15 minutos e repetir várias vezes. Então você fazer uma paródia de um comercial que dura 30 segundos, entendeu? E só vai ao ar naquela vez, era um negócio que economicamente, como é que tu vai justificar isso? E o Boni bancou de fazer um programa que tivesse esse tipo de ousadia, né? Até de gastar. A audiência comprou, deu tudo certo, seguiu adiante, e o Caceta veio com coisas tipo levar pra rua, acompanhar eventos reais. Então, assim. É demais, mano. Então chegava, a gente surgiu na época do impeachment do Collor. Então tinha manifestação dos caras pintados, a gente ia pra rua pra entrevistar a galera, não sei o que, zoar e tal. Ia com vestidinho, tomara que caia. Foi quando o impeachment, foi o Beto e o Bussunda foram pra Brasília fazer uma matéria de tomara que caia. Cara, era genial aquilo ali, mano. Muito bom. Entendeu? Nossa.
Então, realmente tem uma série de coisas que a gente gostaria que ter um controle do nosso material para poder estar hoje colocando os cortes do caceta. Vamos ver se a gente consegue negociar com a Globo depois desse podcast aqui bem influente. Autorizar aí, né? Para liberar, né? Que é um material realmente muito bom. É maravilhoso. Mas uma pergunta, porque hoje a gente vive numa sociedade que tem muito... Como é que eu posso falar? Sociedade de cristal. Tem muito... Mimimi. Tu quer falar esse termo? Tá... É, muito mimimi. Esse humor real, genuíno, que é o humor que mexe, que é a realidade, é o que a gente vive. Vocês conseguiram trazer o que você vivia na realidade, na faculdade, depois na revista, o que acontece de fato e trazer isso. Hoje ainda cabe? Eu acho assim, o humor... Hoje tem muito humor produzido, tem uma produção de humor bem grande, né? Você não tem programa de humor na televisão, na TV aberta, mas você tem assim na internet, você tem um volume de produção hoje maior do que na minha época, né? Sim. Porque você tem inclusive um anonimato, né? Você não sabe quem é que está produzindo essas coisas. Você tem a cena do stand-up também que é bem fértil, com bastante gente boa e tal. Então tem muita piada sendo produzida. Na época, a televisão, ela trabalha com uma outra ideia, que é a coisa de você falar com todo mundo, né? Sim. E isso entra em conflito com o formato atual, que é você falar para nicho, entendeu? Sim. Então, quando você está falando para um determinado nicho, você está com uma liberdade interna daquele nicho. Se você passa essa conversa para o geral, vai dar problema, porque, entendeu? Você estava naquele nicho justamente porque você sabe que aquele cara não está afim dessa conversa, entendeu? Aí, então, você botar na televisão alguma coisa, você usar a televisão para falar com o nicho, você cria problemas. Está entendendo? E então, o que acontece, o que é muito comum, é alguma conversa que estava num nicho ser exposta para fora desse nicho. Esse é o maior problema das coisas todas. O maior problema que acontece você tem um show num ambiente fechado com pessoas que estão ali conscientes de um pacto. O cara que está lá no palco, você sabe quem é, e a plateia está a fim de ouvir aquela pessoa. Sim. E existe um acordo, que aquilo, tudo que acontece ali dentro é piada. Aí você filma isso e você coloca num outro meio, entendeu? Para pessoas que não estavam lá, não pagaram para estar lá, sim, não estavam afim disso aqui. Esse é o cara que vai reclamar, que não sei o que vai derrubar. É exatamente esse cara, entendeu? Sabe? Então, assim, você estava lá, você tinha as pessoas, estava num museu, estava tendo uma exposição, o cara estava nu, a menina era filha de uma moça que fazia parte da produção da parada toda, tá tudo sob controle, tá beleza. Aí alguém filmou isso e botou lá pro cara, o cara falou, porra lá, menininha, olha, pedofilia, entendeu? O cara nem tava lá, sabe? E por isso que eu sou contra, nus no museu, não sei o que e tal. Aí, enfim, aí você vai ver, faz uma pesquisa com esses caras que eram toda aquela manifestação contra nos museus, pergunta assim, qual foi a última vez que você foi no museu? Não, para ver não nu. Aí beleza, aí até as instituições ficaram com medo, tiraram as exposições de nus. Você, depois que tiraram, você passou a frequentar o museu? Não, entendeu? Então, assim, geralmente o problema é feito por quem não consome aquilo. É complicado. Não, entendi perfeitamente. Essa é a coisa. E tem toda a E agora, tem a coisa assim, questão do politicamente correto. A sociedade, ela muda a sua forma de ver as coisas, o seu comportamento, entendeu? Senão nós estaríamos aqui, em vez de estar aqui numa mesinha e tal, estaríamos dentro de uma caverna com um tacape na mão, né? Porra, fala aí, Hélio, cara, né? Entendeu? A sociedade vai evoluindo e a arte vai acompanhando essa evolução, entendeu? Você pode querer continuar num determinado momento da arte, mas assim, a verdade é a seguinte, o humorista, o que ele está buscando é a gargalhada, entendeu? Se aquela piada que ele está fazendo
encontra a gargalhada, ele segue fazendo. Se aquela piada começa a ter menos riso, o cara, porra, vai mudar de assunto. Entendeu? Acho que é isso assim. Agora você reclamar porque as pessoas pararam de rir da sua piada, não, você que tem que correr atrás de outra piada. Entendeu? Acho que como qualquer coisa na sociedade, o humor também vai acompanhando. Então, eu acho assim, se você não gosta do negócio, você não consome. Entendeu? Se você é criador, não gosta daquilo, você não faz. Entendeu? Agora, eu não entendo isso, sabe? Se você assistir um troço que você já sabe que não vai gostar, entendeu? Eu acho assim, você recebe um vídeo, uma figura, você, não gosto muito desse cara. Porra, não assiste. Entendeu? Coloca aquela pasta de vídeos pra ver depois, que você nunca vai ver. Aí um dia você tá em casa assim de bobeira, aí você fala assim, porra, tô a fim de ficar puto. Aí tu vai lá e vê a porra do vídeo. Entendeu? Mas assim. Sim. Acho que quem falou uma coisa legal desse jeito, nessa linha, foi o Léo Lins. Léo Lins? Esse Léo Lins. Que ele foi muito criticado. Ele falou assim, cara, o humor pra mim não tem limite, mas tem lugar. Eu tava falando ali para aquela plateia, gente, é o que você falou. É um combinado ali que eu vou falar merda, não sei o quê. Aí alguém, isso aqui é minha esposa tá me ligando. Ela sabe que eu tô no podcast, mas ela me liga. Mas quer ter certeza. A gente tem que começar a fazer ao vivo para ela chegar lá. E aí ele fala isso, né? Pegam aquele trecho, fazem ali e jogam lá na rede social. É uma outra pessoa que vai acabar se ofendendo com a piada, vai assistir, mas não era direcionado, era uma coisa que era para ser ali e tal. Tem essa coisa hoje da internet. Tem essa coisa é isso mesmo. A questão é assim, costumo dizer que o humor não tem limite. Quem tem limite é o humorista e a plateia, entendeu? O limite do humorista é contar ou não contar aquela piada. O limite da plateia é rir ou não rir. Sim, entendeu? Agora o humor ele é infinito. Você pode inclusive fazer, porra, as piadas de pra ver ou pra comer. Tá todo mundo já cansado. Se tem algum lugar que as pessoas riem, tá lá um cara fazendo aquela porra daquela piada. Entendeu? Sabe? Piada de tiozão do Bolsonaro aí tem, sabe? Tem o seu público. Agora, o negócio é esse, o fato dessa piada não te agradar não te dá o direito de eliminar a piada ou a pessoa que faz a piada, entendeu? Essa piada não pode existir, essa pessoa não, essa pessoa, mais pior do que a piada, essa pessoa não pode existir porque ela faz piada que eu não gosto, entendeu? Sim. Não, você não consuma essa pessoa, não divulgue essa pessoa, entendeu? Porque essa pessoa muitas vezes é muito divulgada justamente pela figura que diz que não gosta. É o maior divulgador. É isso mesmo. Entendeu? Eu acho que é a democratização da informação mesmo. O cara é anônimo, então ele vai lá na internet, ele quer views, quer like. Então, é clássico isso, né? Humor dá views, mas ódio também dá, né? Dá muito mais. Dá muito mais. Então o cara quer... O ódio dá muito mais. O famoso, se você não tem hater, tá fazendo uma coisa errada. Não, eu vi assim quando eu tava... Minha gente agora, sabe... Pode até ter um incremento, mas quando eles estavam em implantação, assim, o Twitter, que foi a minha rede de mais seguidores, apesar de não ser aqui ainda eu movimento ela, mas assim, hoje eu movimento mais o Instagram e tal. Mas o Twitter, quando estava lá no comecinho, quando estava surgindo, era típico o sujeito que estava entrando no Twitter. Ele entrava, William Bonner vai tomar no cu. Aí ficava esperando ver se o Bonner respondesse, entendeu? Aí o cara, porque assim, o cara tem 5 seguidores, aí ele fala com um cara que tem 3 milhões, o William Bonner vai tomar no cu. Quando o William Bonner fala assim, porra, vai você, ele falou com 3 milhões, aí que desses 3 milhões, vai ter, porra, 2 milhões, por quem foi esse cara que o William Bonner respondeu? Aí o cara vai descobrir o sujeito. Então, era uma estratégia. O cara ficava xingando todos os artistas, não sei o quê. Lei Rouanet, bababá, entendeu? Pra ver quem é que mordia a isca, sabe? Pescador. Teve um monte que cresceu assim. Direto. A pessoa respondia e tal e dava visibilidade, né? É isso assim, porra, cara, eu me lembro. Isso também tem porque... Tem a coisa também, eu também às vezes fico incomodado quando o humorista fica reclamando, porque assim, bicho, você faz uma piada, ou um vídeo, alguma coisa,
com uma intenção provocativa, Sim. intencionalmente provocativa. E aí você se incomoda quando a sua provocação faz efeito e as pessoas se sentem incomodadas. Porra! Não, a ideia não era essa, entendeu? Não era incomodar? Então, porra, tá incomodado, né? Então tem esse lado também que, tipo assim, eu me lembro quando eu era fazia faculdade, fazia movimento estudantil e tal, ia pra rua, passeata, tal, e que tinha assim, aí, porra, a gente tava fazendo uma passeata na Rio Branco. Aí, porra, pintava o batalhão da polícia. Aí a gente começava a correr da polícia. Eu tinha amigo que corria para a polícia, para tomar uma porrada e virar um herói. Sim, entendeu? Sabe? Ser o primeiro a tomar porrada. Eu fui o primeiro a apanhar, porra, foi foda. Vira manchete ali, né? Maneiro demais. Não tem jeito. E você também não ficou só na parte de escrever, não só na televisão, você também foi precursor para várias bandas de música que veio por conta da arte que vocês criaram, né? Foi assim que o Caceta era o jornalzinho, tinha o jornal Caceta Popular, depois revista Caceta Popular, o jornal Planeta Diário, e a gente conseguiu esse emprego de redator da Globo. E naquele mesmo momento a gente foi procurado por um produtor musical chamado Paulinho Albuquerque. E o Paulinho Albuquerque, ele fazia a programação de uma casa ali no Arpoador chamada Jazzmania. E às terças-feiras, inclusive, quem estava sendo lançada era a Marisa Monte. E aí a segunda-feira tinha a programação da semana lá, tinha mais jazz e tal. E numa segunda-feira estava vazia. Então ele procurou Caceta Popular e Planeta Diário, juntou a gente, fez uma reunião e falou assim: por que vocês não se juntam e fazem um show? A gente não tinha ideia de fazer show e tal. Aí a conversa começou por fazer assim um show de sketch, como depois aconteceu aquele Terça Insana, né, e tal. Mas a gente falou, a gente está escrevendo para os melhores atores da comédia do Brasil, né? Regina Casé, Luiz Fernando Guimarães, Cláudia Raia. Aí a gente vai entrar no palco para tomar um 7-1, vai ser uma vergonha, a gente vai perder com o nosso próprio material. Não, é isso mesmo. Aí a gente teve a ideia de fazer uma banda de música de humor, não paródias, mas músicas originais. Chamamos o Mushebab, que era um músico, um amigo da galera, que eu conhecia ali, ele era amigo do Cláudio Manuel, Bussunda e tal. E aí a gente fazia as letras e ele fazia a melodia. No primeiro show, assim, muitas letras do Bussunda e algumas do Cláudio Manuel, o Hubert também. E tinha assim, nessa época, nessa época, o Bussunda, Beto Silva e Cláudio Manuel moravam juntos, entendeu? No inicinho lá do TV Pirata, não sei o que e tal. Então, o fato deles morarem juntos virava meio o lugar que a gente, a Batcaverna, né? Sim. Se encontrava lá, não sei o quê. Então, saiu o primeiro disco da gente, aquele Preto com um Buraco no Meio. Muitas músicas que surgiram lá na casa do Beto, o Beto, Bussunda e Cláudio, entendeu? Os caras conversavam só isso, né? Os três juntos o tempo inteiro. E a gente também ia pra lá, e o Mu ia pra lá, todo mundo ia pra lá e a coisa rolava lá. No meio é por causa do vinil, né? Exatamente. E aí nessa época assim, a gente tinha dois grupos nesse caminho lá em São Paulo, que era o Língua de Trapo e o Premeditando Break. O Premier. Enfim, eram grupos que... São Paulo tinha uma cena de comédia, assim, de humor, que era essas músicas, o pessoal do quadrinho, né? Laerte, Angeli, Glauco e tal, enfim. E já tinha outras coisas da cultura underground ali pelos anos 80, né? E aqui no Rio tinha coisa do Circo Voador, né? Aí tinha o Planeta Diário, o Caceta Popular e tal. E aí surgiram na música... tinha Premier e tal, aí depois veio o Ultraje a Rigor, que também estava nesse mesmo caminho, só que com mais peso de rock, né? Aí a gente fazia essa coisa de músicas, mas misturado com as músicas também tinha os sketches, tinha as brincadeiras, já falava de politicamente correto, já naquela época, piada em debate, sabe? Vários quadros que a gente zoava com coisas que hoje viraram assunto. E depois deu filhote, né? Porque assim,
Mamonas Assassinas. Mamonas Foi Assassinas, um grupo que veio bem depois da gente e que tinha essa pegada. Enfim, foi uma coisa que fez bastante sucesso, né? Sim. Não top demais, né? Inclusive, agora sim veio água, né? Porque a primeira aqui veio com gás, não falaram nada, né? Com gás. Então tu já toma aqui assim, tu pensa assim, caralho, tá estragado. Água com gás velha. Água com gás velha, com sem gás, pelo menos avisa, né? Avisa só. Eu tomei um susto. Essa A gente podia até trocar. Já trocar ali. Água comum. Não, quando eu vi que o Hélio bebeu, eu falei, cara, o que é isso, velho? Puta que... A validade da água. Água fora da validade. Aí agora, vamos ver se ele, né, consegue aí. Aproveitando, no meio da televisão, por ser minoria e tal, tu já sofreu na pele preconceito por ser botafoguense? Desculpa, Chico. Perfeito. Porque eu já tava assim, não, na verdade. Mas não, esse preconceito realmente. Essa foi minha. Não, esse preconceito. Essa tu não confia ninguém, não vou te chamar. Ele pensou a semana inteira pra fazer Esse isso. foi ótimo. Esse vai dar um bom corte. Esse. Mas não, eu sofria muito preconceito por ser botafoguense, cara, sabe? E não só no meio da televisão, mas assim no show, na época dos shows, porque foi uma época que o Flamengo estava ganhando tudo. O momento atual agora. Porque esse momento voltou, né? Não perde nada. A gente tava por baixo, a gente não tinha o John Textor na época. Esse é um vídeo do futuro. Esse é um vídeo daqui a 2 anos, né? Agora. Você estava sofrendo. Pergunta séria agora, né? Não, e aí o que acontecia? O Flamengo campeão, o Bussunda ia pro palco com faixa de campeão. Puta que pariu. Foi um saco aquilo. E você era a minoria, né? Minoria. Como sempre, né? Só aqui não pode que a gente é a maioria. O Hubert, mas o Hubert quase não se manifestava e tal. E o Beto é tricolor, mas Cláudio, Bussunda e Madureira flamenguistas, né? Vascaíno não tinha um. Assim, não tinha um vascaíno. Existe ainda? Não tinha um vascaíno no grupo. Mas aí, cara, em 1989 aconteceu uma coisa maravilhosa, porque... Botou muito, né? Tá difícil hoje. Até desculpa aí, porque... com gás estragado. Não precisa cortar, não, deixa aí. Quando agora... Ele botou 1 litro de água no copo de 700 ml. Mas foi bom, ele quis ajudar. Mas aí, em 1989, eu completei 30 anos. E aí, meu aniversário é dia 18 de junho, o aniversário do Bussunda é dia 25 de junho. Dia 21 de junho tinha o Botafogo Flamengo, de 89, da Carioca. E a gente resolveu fazer uma festa nessa data, nessa quarta-feira, que a gente não tinha show, não sei o que e tal, um aniversário conjunto. E, cara, aí, porra, o Botafogo foi campeão. Eu tinha o maior flamenguista do Brasil pra sacanear na minha festa de 30 anos. Foi uma alegria tremenda, cara. Foi um presentaço que o Papai do Céu me deu. Em compensação, ele depois também puxou a minha perna, né? Porque em 2006, quando o Bussunda, enfim, morreu lá na Copa do Mundo, né? E aí, porra, foi um choque. Depois a gente pode até falar sobre isso, mas o que eu queria dizer é que foi na véspera do meu aniversário que ele morreu. E aí o velório foi no dia do meu aniversário. Entendeu? Em 2006. E o que acontece? O velório foi dentro do Flamengo. Então, porra, no dia do meu aniversário, Bussunda morreu e eu tinha que passar o meu aniversário dentro do clube do Flamengo. Falei assim, porra, esse filho da puta morreu e me sacaneou ainda assim. Não, eu lembro que eu tava... Porra, foi muito do nada, assim, né? Porque eu estava cobrindo a Copa. No meio da Copa do Mundo. É na Alemanha? Na Alemanha. Copa da Alemanha, exatamente. E aí, do nada, né, cara? Assim, tipo, ele, enfim, ele tinha um histórico da questão de pressão e tudo isso aqui, sabe? Mas que a gente achava que estava tudo sob controle, estava tomando remédio, não sei o que e tal. E
a gente não sabia que ele não tinha levado o remédio, qual era a situação daquela. E assim, era um período que você trabalha muito, a alimentação meio qualquer nota, e a qualquer nota na época de Copa do Mundo na Alemanha significava salsichão e chopp, que era o que tinha assim, barraquinhas a dar vontade e era delicioso. Então, quer dizer, não tinha a menor chance de você ficar se cuidando, sabe? Procurar ele não procurou um restaurante vegetariano, entendeu? Não era o perfil. Então, cara, foi realmente, cara, mas aí quando aconteceu, meu Deus, o mundo acaba, né, cara? Eu imagino. Entendeu? Não, foi uma tristeza enorme, assim, o país todo. O Brasil todo, né? E a gente sentia essa dor que o país sentia pela falta do artista. E tinha coisa do amigo, o cara era padrinho do meu caçula. A gente viajava junto, né, em férias, famílias, entendeu? Junto, sabe? Então era uma relação realmente próxima, né? Que não surgiu dentro da sala de um produtor, né? Entendeu? A gente levou o projeto do Caceta para a Globo, já sendo um grupo de amigos, né? Entendeu? Então foi um baque muito grande. Mas o programa ele seguiu de 2006, ele foi até 2012, né? Foi em 2006. Ele foi o Cacete Planeta urgente até 2010. 2011 a gente deu uma parada para reformular. Em 2012 a gente ainda apresentou o Cacete Planeta Vai Fundo, uma edição mensal e tal. Então 6 anos depois da morte do Bolsonaro ainda o programa seguiu, e sendo que em 2008 foi assim o ano da nossa maior índice de audiência da história do programa, entendeu? Chegou a bater 50 pontos? Porra, sabe? Era muita coisa. Durante a época que o Bolsonaro estava vivo, óbvio, a gente fez audiências altíssimas e a gente tinha uma média alta, a gente ganhou em todas as temporadas, a gente perdeu na vida, sei lá, uns 5 programas, na vida toda. Mas, enfim, Sinistro, mano. A gente não era um programa de humor de maior audiência da Globo. Não, era o programa de maior audiência, assim, que ganhava da novela e do Jornal Nacional. Entendeu? Foi sinistro, era uma coisa, era avassalador mesmo. E é engraçado, sabe? Que tu não vê a Globo exaltando tanto isso, assim, pelo menos pra mim. Eu não sei, eu acho parece. Que depois, eu não sei se por uma questão de... Ficou uma coisa de que, o Caceta é um programa machista, misógino. Cara, na verdade, a época era machista e misógino. Todo mundo, entendeu? Fica uma coisa assim, por que agora a culpa é nossa? Agora a culpa é nossa dos anos 90 terem existido. E tem uma coisa assim das pessoas, essas leituras bem, escrota, né? O sujeito olhar pelo retrovisor e querer que lá atrás, lá nos 30 anos, as pessoas tivessem se comportado da forma como hoje as pessoas veem o mundo. Não tem como, entendeu? Não dá. Era todo mundo. Sim. Naquela coisa. Então, o sujeito que... E geralmente é um julgamento feito por quem não viveu aquela época, óbvio, né? Sim. O cara queria que as pessoas vivessem de acordo com o que está na cabeça do cara que nasceu no ano 2000. Não dá. Entendeu? Sabe? Mas ainda tem espaço para humor na TV, né, cara? É só querer. Eu não sei exatamente, assim, você tem... Não sei se a TV é aberta, porque assim, eu acho que as pessoas se habituaram a consumir de uma forma, e os criadores se habituaram a criar também dessa forma. Que é essa forma mais, dirigida a uma coisa... Entendeu? A gente tinha esse hábito de pensar, o que pode dar certo no Brasil inteiro? Sabe? Qual é o assunto que está se falando no Brasil todo? Sabe? E hoje você tem a coisa de falar com o nicho, né? O cara que assiste Big Brother, o cara que sabe, conhece dancinha do TikTok. Mas você recebe toda hora no seu WhatsApp meme e piada. O brasileiro é campeão, recordista. É isso que eu tô falando, meme, cara. Então, assim, é que eu falo. Você não pessoal produz. Mas assim, politicamente correto que impede. Porque todo mundo gosta de rir. Mas você provavelmente começa. É que você não percebe, mas as piadas vão sendo filtradas no seu perfil. O algoritmo. Entendeu? Quando o outro cara recebe. E se você botar na televisão, como é que vai ser isso? Entendeu? Como é que a piada que passa na televisão aberta vai agradar você? E é o tiozão do churrasco. Não, tu perde a liberdade, tu vê um monte de cara assim, cara.
que tu vê na internet, o cara engraçadão. Aí vai pra televisão, ele é podado, tu vê que ele é podado, que ele não vai poder Não, falar. porque o cara, o sujeito o produto tem que falar assim, olha, você não tá falando só com seus amiguinhos, não. Tem um monte de gente aqui que não sabe nem do que se você fala citar uma determinada figura, você não sabe. Aí você chama um cara do hip hop, o cara fala o nome de um cara que você. Uma coisa é o cara tá fazendo um canal para os fãs de hip hop. Aí você pega esse cara do hip hop, bota ele num canhão tipo a TV aberta. Você tem que explicar pro cara, olha, além da galerinha que você está atingindo, você vai atingir muita diversidade. Então, assim, você vai ter que, primeiro, contar para os caras o que você faz e a partir da... Entendeu? Você tem que dar uns passinhos atrás. Então, assim, quando a gente fazia revista, aí vendia para um determinado público. A gente foi para a televisão e havia uma liberdade tremenda. Mas determinados leitores... Fala assim, porra, vocês, na revista era mais engraçado, você tinha assim, porque primeiro que a gente falava mais direcionadamente para ele e passou a falar para mais gente, uma coisa. E segundo, o cara, ele tinha uma coisa que era só dele, entendeu? Agora todo mundo tem aquilo, o negócio perde valor. Perde. Né? Entendeu? Exatamente. É aquela coisa da praia assim, porra, essa praia era boa quando não vinha ninguém. Né? Começou a entrar cheio de gente, agora a praia é uma merda. É isso mesmo. Não é verdade? Sim, é verdade. E os projetos futuros? Então, como é que tá? Como é que é a vida hoje do Hélio? A vida do Hélio hoje, além da questão aí que a gente estava falando aqui da biblioteca e tal, no meu day by day, eu tô assim, investindo no meu show de stand-up e a partir de outubro vou rodar o país com o meu solo, que já tá bem encaminhado. O solo vai se chamar Preto de Neve. O meu conto de fadas particular. E aí, enfim, então eu estou hoje trabalhando numa produtora chamada Casa de Artistas, uma produtora lá de São Paulo que trabalha com vários comediantes muito feras, Rodrigo Marques, Patrick Maia, sabe, o Cambota, João Pimenta lá da Bahia, enfim, tem muita gente boa, né, na Casa de Artistas, e eles estão organizando essa minha turnê pelo Brasil, e eles também cuidam de uma casa lá em São Paulo chamada Clube do Minhoca, e é um comedy clube muito bacana, que volta e meia eu me apresento lá, enfim, e que muita gente se apresenta lá. E esse clube também, a galera desse clube, que é o Patrick Maia, que comanda, faz essa revista chamada Minhocazine, que é uma revista que é como se fosse um caceta dessa nova geração. Maneiro, vários comediantes, por exemplo, aqui nesse primeiro número, até o Danilo Gentili escreveu, tem edição que o Fábio Porchat escreve, sabe? A maior galera do stand-up está escrevendo aqui. Eu estou em todas as edições. Ele começou. Essa revista tem 2 anos. Tem 2 anos. Começou em setembro de 2020. E, enfim, ela só vende só tem a versão impressa, só vende por assinatura. Você tem que ir na bancadominhoca.com.br ou então @minhocazine, Banca do Minhoca ou @Clube do Minhoca, para você fazer a assinatura e receber. E sendo que editorialmente tem uma preocupação de não ter matérias atuais, para que você pega uma revista de setembro de 2020, você se diverte da mesma maneira que você vai pegar a revista. Temos aqui eu trouxe a edição de agosto, entendeu? E igualmente divertido. Estou gostando muito de fazer essa Minhocazine, promovendo ela assim. Eu acho que vocês deveriam assinar. Quem gosta de humor tem que ver, tem cartoon, tem quadrinhos. Dá um momento retrô também, lembrando. Exatamente, tem essa coisa retrô. E aí dentro dessa revista,
tem uma sessão aqui que eu comando, chamada Risadas Pretas Importam. Black Lives Matter. Essa sessão aqui, onde escrevem vários comediantes pretos, ó. Entendeu? Maneiro, cara. E o que é isso? Essa galerinha, ela não só está aqui na revista, como também tem um show. Maneiro. Risadas Pretas Importam. Maneiro. A gente fez esse show em novembro do ano passado, 20 de novembro de 2021, a gente fez um show no Teatro Municipal de São Paulo, Risadas Pretas Importam, para 1.500 pessoas periféricas. Pô, e o show constava de 7 comediantes, todos negros, 4 homens, 3 mulheres, cada um de uma região. Então você tinha assim, eu e o Yuri Marçal aqui do Rio, aí você tinha o Gui Preto de São Paulo, Kedney Silva de Pernambuco, a Nini Magalhães de Brasília, Paloma Santos de Minas Gerais, Belo Horizonte e Zete Brito da Bahia. Então, vários sotaques, sabe? A maioria deles está radicado hoje em São Paulo, mas cada um vem de uma região, uma influência, uma história. E a gente fez esse show no Teatro Municipal, bancado pela Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, e vamos reproduzir esse show agora em novembro desse ano, sendo que não mais no Teatro Municipal. A gente vai fazer 4 shows, cada um num aparelho de cultura do municipal, numa periferia diferente de São Paulo, entendeu? Então a gente vai estar em São Paulo fazendo Risadas Pretas Importam no dia 5, 6 de novembro e depois 19 e 20, entendeu? Então faço esses shows, faço o coisa, escrevo na revista, aí tem um livro que está lá empacado lá, porque eu não consigo brecha para escrever, entendeu? Porque toda hora, a hora que eu penso em escrever, me chamam para fazer um podcast. Ainda tem que haja podcast. Né? Top demais. Hélio, sensacional. Deixa eu falar desse livro. Tem um livro. Antes, 12 de outubro agora, o Hélio vai estar na Frisu, Feira Literária do 01. Então, se você quiser conhecer ele pessoalmente, ele vai falar sobre literatura, vai conversar. Vai ser bem legal. Sabe, o horário acho que é 11 horas. Acho que é 11 horas. Canto do Rio, Niterói, você vai certamente nas minhas redes e nas redes do 01 e do Instituto Léo, né? A gente vai estar divulgando esse evento. Falar rapidamente do livro, Vai na Bola Glanderson, que é legal pra caramba, né? E que também tem uma versão que foi inspirada, que é o filme, que aí muda o nome, vai para Correndo Atrás. Então, esse filme é telecine? Ele tá no Globoplay. Filme no Globoplay. E o book com UA. O book, né? O site para você encontrar o livro. Na Amazon. Na Amazon você encontra o livro. No e-book você encontra que assim, esse livro ele tem em versão impressa e tem versão digital. E tem audiobook também. Se você for no e-book, você encontra isso tudo. Maneiraça, audiobook para ver no carro, né? Excelente. Esse livro, a história desse livro é assim, é um brasileiro fudido, desempregado, que resolve virar empresário de jogador de futebol e descobre um garoto improvável, craque, um garoto que, num campinho do subúrbio carioca, o garoto inclusive não tinha 2 dedos no pé, mas o fato dele não ter 2 dedos no pé dava ele um chute de trivela incrível, entendeu? Então o cara achou que era possível levar a carreira desse cara adiante. É uma comédia, tá? No cinema Correndo Atrás, o filme onde esse empresário quem faz é o Ailton Graça, o menino é o Juan Paiva, eu faço uma participação, Lázaro Ramos também, a Juliana Alves é o par romântico de Ailton Graça, e a Lelê faz o par com o Juan Paiva. E tem Tunico Pereira, só tem fera aqui, Dada Coelho, sabe? Tem muita gente boa, o filme está muito legal, direção do Jefferson D. E no Globoplay você
consegue assistir. Maneiro. Vamos falar sobre esse livro melhor? Esse fiz eu três achei que não precisava, né? Eu continuo fazendo botafoguense. Eu Isso. fez lá em casa, Bebeca, Lá em casa Gael. A também, gente lá não em casa também, desiste nunca. lá em casa somos, E o Davi? fizemos 3 botafoguenses. Ah, é? Eu e Ana somos botafoguenses. A nossa cachorra Roma também já torce pelo Fogão. Todo mundo é Botafogo. Eu fiz e esse Tentar livro, preservar, eu lancei né? esse livro numa data histórica pra gente. Não só pra gente, como pra você também. 2010, a cavadinha do Louco Abreu, lembra? Lembro. Então, Marcante. a gente lançou esse livro na segunda-feira. No domingo, o Louco Abreu meteu aquela cavadinha, entendeu? Eu estou aguardando assim, um outro grande título para fazer a segunda edição do meu Pequeno Botafoguense. E esse aqui? Esse aí é o livro do papai, que é um livro assim, é um livro dirigido aos pais de primeira viagem, entendeu? É um guia de anti-ajuda. Eu aconselho você a não seguir nenhum das dicas que eu dou aqui, mas você consegue se divertir bastante. E aí eu trato desde o momento que o casal resolveu ter filho até o aniversário de 1º ano, passando por todo aquele período, a visita ao ginecologista com a presença do marido, sabe? O dia do parto, a escolha da babá, entendeu? A possível chegada de um segundo irmão, enfim, eu vou tratando tudo, cada capítulo trata de um episódio. A gente fez uma série uma vez chamada Pai Descendo no Paraíso, no GNT, eu não sei se existe em algum lugar, mas o livro também está no YouBook, e você encontra ele tanto na versão digital quanto versão audiobook. Para quem curte audiobook, está lá no YouBook. Também na Amazon você também encontra. Hélio, cara, que manhã espetacular. Legal. Parabéns, muito Valeu. bom ouvir um pouco dessa história. Obrigado, Presenciar a realidade da TV, Obrigado. do Caceta, do humor, né? Isso cara, que presente. Obrigado demais. obrigado. Aqui a gente trouxe uma proposta nova de podcast, porque eu não sei quando os caras conseguem conversar 4, 5 horas direto por aí. Aqui a gente é um pouco mais sucinto. Vai lá, mas tá bem bom, melhor. tá bom, acho que acho que coitado. Umas 2 horas, coitado. Esse aqui já foi recorde, já passou, né? Da média. A gente faz 1h15. No máximo. Legal. Parabéns. É muita Legal. história, Pra mim, né? Não, foi um prazer aqui conversar com vocês, bater esse papo sobre a minha carreira e sobre os projetos que nós já estamos desenvolvendo em comum aqui, né? E, enfim, minhas redes, @Lapena no Instagram, a partir dali você consegue circular por tudo, tá? A gente vai botar também na descrição aqui do vídeo, né? Só a última curiosidade, sabe o nome Não, do vai vir com piada, não. O do Hélio de Lapena é o nome artístico, né? O de verdade, tu sabe? Você tá falando sério? É nome de engenheirão mesmo. Não sei. Hélio Couto, aí... Hélio Couto Filho. Couto Filho, aí, nome de... Parece até de engenheiro mesmo. Você parece de engenheiro. É engenheiro, pô. Não, é verdade. Mas eu gosto mais do Hélio de Lapena. Eu não sabia, pra mim era o nome oficial. Viaduto Couto Filho. Pega, assim, legal. Hélio Couto Filho. O nome do cara do curso grande lá, não sei se foi Tamandaré, era Comandante Couto Neto. Sobrenome. Couto é... Couto Neto. Já tá até sou Couto Filho. desgastado, pra falar a verdade. Pô, o de Lapena é mais legal. então na hierarquia eu tô acima dele, né? Que eu sou Couto Filho. Deve ter que prestar continência. Dá o desfecho aí, vai lá, senta o dedo. Bom, só agradecer. Valeu. Gratidão. Valeu. É isso, né? Hoje as piadas do Paulo não tinha como funcionar, que ele estava no meio da piada, né? Não, mas até que funcionaram, que isso? Tão mal, não. O corte do Botafogo, por exemplo, foi ótimo. Preconceito, foi muito bom. Foi bom demais. É isso, pessoal. Obrigado, tamo junto. Beijo enorme no coração de vocês. Valeu. Valeu.